Uhum. Valendo. Dé, Sim. você vai colocar na turma a turma vai Tá, permitindo aí? pode deixar. Uhum. Tá, porque aí eu não vou ver. Tá joia. Gente, boa noite oficial, então, aqui para nossa turma. Obrigada por estarem aqui com a gente, por esse tempinho que vocês dedicaram aqui para vir escutar um pouco sobre algo tão importante, que é a forma como a gente funciona, né, gente? Que é o nosso comportamento. A gente vive aí na sociedade do cansaço. Estamos todos muito cansados. Mas a gente quer contar para vocês que mais do que de férias, a gente está precisando é de paz. Porque nesse cansaço a gente acha muitas vezes que é só tirar alguns dias, né? É excesso de trabalho que está deixando a gente esgotado. Será? Será que é só isso que nos esgota? A gente vai conversar sobre isso aqui na aula hoje. Eu postei ontem uma frase que fala que desconforto está denunciando alguma coisa. Então, esse desconforto que a gente vive, e todos nós vivemos a todo momento, está nos pedindo para olhar para algo. E é lógico, gente, que tem muito do nosso desconforto que está relacionado a questões externas que nos afetam, né, nos atravessam, sem que a gente possa controlar. Mas muito desse nosso desconforto também está associado a coisas que a gente pode mudar, que a gente pode repensar, ressignificar na forma como a gente está vivendo, tá? Vou apresentar para vocês a Flourish. A Flourish é uma empresa de treinamento, desenvolvimento, capacitação. A gente trabalha com mentoria. E primeiro eu quero explicar de onde saiu esse nome Flourish, né? A Flourish o florescimento humano é um pilar da psicologia positiva. O florescimento humano, ele é uma ciência, tá? Ele não é simplesmente falar que a flor desabrochou. Ele é, de fato, um lado da psicologia que vem trabalhar com com o potencial humano, com o que funciona, e não com o que não funciona, né? Porque a psicologia em si, ela trabalha muito com aquilo que está em disfunção, aquilo que não está funcionando bem. Mas a psicologia positiva não, ela vai olhar para o potencial de cada um e falar, vamos colocar a luz naquilo que você é muito bom, naquilo que você sabe fazer bem. E isso impacta, lógico, a performance também no contexto profissional. Então a gente trabalha aqui despertando o melhor de cada um. Tá? E não um foco em desenvolver só aquilo que te falta, mas sim focar naquilo que você já é bom. Então, o florescimento, ele tem essa origem, por isso a gente trabalha com o nome Flourish. E o que a gente faz na Flourish, né? Além de desenvolvimento, capacitação, os workshops, a gente trabalha com programas exclusivos de liderança, a gente trabalha com mentoria de varejo, advocacia, palestras, treinamentos, cursos, aulas como essa que a gente está fazendo aqui. Falou que tem gente no meio, a gente está junto, tá? Verdade. Eu vou me apresentar agora, eu sou Adriana Vidal, eu trabalhei durante 20 anos como líder no segmento da moda, né, da moda do jeanswear, principalmente, e fui líder de times comerciais, fui líder tanto de vendas para atacado quanto para varejo, e há 7 anos eu fiz a minha transição de carreira. Inicialmente eu sou formada em administração, e estudei marketing na Dom Cabral, tenho muito orgulho de falar da nossa Dom Cabral, porque ela é nossa, né, mineira, e há 7 anos eu fundei a Flourish, e há 3 anos fazendo psicologia, né, para aprofundar mais ainda aí no entendimento da nossa mente, do nosso funcionamento, do nosso comportamento, tá? Aqui fala um pouquinho de mim, mas eu vou resumir dessa forma, sou mãe do Pedro, de um menino de 12 anos, e sou muito feliz nessa nova jornada, e conto para vocês que, assim, eu brinco que a vida começa depois dos 40, né? Foi depois dos 40 que eu me separei, foi depois dos 40 que veio a Flourish, foi depois dos 40 que eu entrei na psicologia. Então, basta que a gente saiba para onde a gente está indo, para que a gente comece aí as mudanças na nossa vida. Nunca é tarde, né? E a Débora vai se apresentar agora. Se apresenta, Dé. Pode deixar que eu vou colocando a turma aqui agora para dentro. Tá joia. Eu sou a Débora Azevedo, eu também sou mãe, mas de 3 filhos, sou casada há 16 anos, falo que essa talvez seja a minha função mais importante, propósito nessa vida, mas a minha origem é no direito, eu trabalhei 20 anos como advogada, na operação do direito, no direito empresarial, e há 3 anos atrás eu entrei para a psicologia,
fui para a faculdade, fiz a minha transição de carreira, vim trabalhar com a Adri, com quem eu já tenho um relacionamento de longa data, minha amiga pessoal. Fiz com ela também um trabalho de coaching. Inicialmente foi quando eu resolvi sair do direito e vim, né, para a psicologia, para trabalhar com gestão de pessoas, também no florescimento humano, com as potencialidades do ser humano, da condição humana, sobre a saúde mental. E a gente está juntas aqui nesse projeto da Flores, que tem aí como pilar, como a Adri diz, o florescimento humano, e juntas estamos aí travando esse desafio que é lidar com os líderes, que é desenvolver os líderes para que eles possam exercer esse cargo de uma forma mais leve, mais feliz, com mais saúde. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito principal, o nosso carro-chefe, o carro-chefe da Flores, e a gente está aqui hoje para isso, para motivar esse pessoal que está em cargos de liderança e que quer mudar, quer sair dessa posição para uma posição diferente, no sentido de liderar com mais leveza. É isso, gente, assim, então vocês estão aqui com duas quase psicólogas, estamos no 7º período, mas a nossa experiência aí em cargos de liderança já diz muito sobre a gente, porque a gente aprende muito na vivência, né? Alguns dos clientes que a Flores já atendeu e que a gente segue atendendo estão aí, muito do varejo, viu, Humberto? Tem muito aí da moda do varejo, porque foi o meu berço. Então você vai ver, ó, Calvin Klein, a Sérgio Calçados, não sei se tem aí em Recife, Hering Schultz. Tem, a Sérgio é nossa cliente atual, inclusive. Há séculos de relógios, enfim. Tem muito varejo, mas a gente trabalha também, eu brinco que a gente trabalha de funerária até Gucci, né? Porque, de fato, a funerária é um cliente ativo hoje. Lá a gente faz um trabalho de desenvolvimento com o time comercial, com os vivos, tá, gente? Com os mortos, não. Só com os vivos lá do cemitério da funerária. Gucci, a gente fez um trabalho de mentoria também, com uma liderança que foi bem rica. Enfim. É para todo mundo que percebe que tem algo para modificar, que está num momento de questões, né, de mudanças, que eu acho que é todo mundo. Eu comecei, assim, falando no vídeo que essa aula era para quem lidera pessoas. Depois eu pensei, gente, essa aula é para todo mundo, porque essa aula também traz uma percepção sobre autoliderar-se, né, sobre liderar a si mesmo. Então, se você faz ou não faz gestão de pessoas, você vai aprender aqui também e entender como é que está o seu funcionamento e o seu comportamento, tá? Porque começa pela gente, né, Dri? Sempre. Essa questão da liderança, ela começa pela gente. E todo mundo pode querer almejar um cargo de liderança, mas seja lá a sua vontade de liderar alguém ou não, a gente precisa se liderar antes de mais nada. Antes de liderar o outro, né? E aí, gente, eu uso muito essas frases, né, porque o florescimento, ele vem de um lugar de felicidade, que é uma palavra que a gente não gosta muito, mas ela foi substituída no florescimento por bem-estar. Mas então eu trago essas frases que eu gosto muito, que fala que gente feliz não enche o saco. Gente feliz quer ver o outro feliz. Né? E felicidade vem antes de tudo, gente. Felicidade vem antes de resultado, vem antes de performance, vem antes de vendas. No dicionário, sempre felicidade vem primeiro. E esse conceito do florescimento, ele surge junto com o curso mais concorrido de Harvard hoje, que é o curso de felicidade. O que eles se ensinam lá nessa formação, né, tão concorrida? Que antigamente a gente acreditava que a gente ia ser feliz quando a gente alcançasse algumas situações, alguns momentos, algumas realizações da nossa vida. Então, eu vou ser feliz quando eu me casar, quando eu tiver meu filho, quando eu alcançar a casa própria, nossa, lá eu vou ter me sentido realizada. Nossa, quando eu comprar meu carro, nossa, quando eu trouxer minha mãe aqui para morar comigo. Então, a gente vai postergando a felicidade, colocando ela em situações que pode ser que elas não venham a acontecer. E se elas não vierem a acontecer, e aí? A gente não vai se realizar? Então, Harvard vem contar para a gente que para a gente realizar tudo isso que a gente quer, a casa própria, trazer a mãe para perto, o carro, o casamento, o filho, todas essas realizações, para a gente conseguir chegar nelas, primeiro eu preciso estar bem. Então, a felicidade tem que vir primeiro, né? E a felicidade a gente chama de bem-estar, tá, gente? Esse estado de paz de espírito, tranquilidade, que é o que o mundo hoje não nos favorece, né? O mundo é cheio aí de
ansiogênios para deixar a gente cada vez mais aflito, né? A gente está tendo que mostrar performance, a gente está tendo que mostrar o tempo todo que a gente está acompanhando, e isso tem nos gerado muita ansiedade, tirado o nosso estado de paz, tirado a nossa saúde mental, tirado a nossa felicidade. Se tira a nossa felicidade, ele tira o combustível que vai levar a gente para esse lugar da realização. Como é que eu vou atrás de um relacionamento próspero, ainda mais eu divorciada, hein, gente? Estou falando aqui legislando em causa própria. Como é que eu, sem estar bem, sem paz, sem saúde, vou alcançar um relacionamento próspero? Né? Não tem jeito, não tem como. Então, e por que mais, né, que a gente fala dessa felicidade, desse estado mental? Além de falar disso para a gente se realizar mais, a gente precisa de falar disso porque o Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo. A gente é hoje o segundo país do mundo em consumo de Rivotril. Isso são dados da OMS, são dados aí das organizações de saúde, dos órgãos. A gente tem aí uma fonte do INSS, de 2022 para 2023, a gente teve um crescimento de quase 80 mil em afastamento por causas de depressão, ansiedade, por situações de doenças mentais, né, da nossa saúde mental. Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar que o burnout virou doença de trabalho em 2022, não foi aleatoriamente. Por que ele começou a ser reconhecido como doença de trabalho? Porque a gente está trabalhando no limite do capital humano, a gente está esgotando o ser humano. E quando eu falo aqui de esgotar o ser humano, eu não estou falando de esgotar porque ele está excessivamente trabalhando demais, não. Existe um esgotamento até quando há falta, até quando tem excesso. Como é que a gente vai se esgotar se não tem excesso de trabalho? A gente vai se esgotar pela falta de significado no que a gente faz. A gente vai se esgotar pela falta de sentido naquilo que a gente faz, pela falta de autenticidade, porque o mundo hoje nos favorece a viver num lugar de pouca autenticidade, né? A gente tem que estar o tempo todo pertencendo a algo, seguindo alguém, buscando o mesmo caminho, né? Quantos livros tem aí de receitas prontas? Como alcançar o sucesso em 5 passos? Como eu cheguei a R$1 milhão em 10 passos? Isso coloca a gente num lugar total de inautenticidade. E isso gera burnout. Isso é esgotamento. Não pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de cobrança de como eu faço para chegar num lugar que eu nem sei se eu quero. Mas o mundo está falando que eu preciso ter R$1 milhão. Então eu preciso chegar, né? Então, isso também a gente vai trazer a partir desse funcionamento, da gente entender, será que a gente está funcionando mais conduzido pelo mundo, mais determinado pelo mundo, e menos de quem realmente somos e do que realmente queremos? Faz sentido até aqui, gente? Vocês estão comigo? Essas câmeras fechadas aí, eu fico assim, gente, vocês estão aí? Tá tudo bem? A Joyce deu um tchauzinho. O chat está aberto para vocês, se vocês quiserem mandar mensagem por lá, tá? Isso, mandem coraçãozinho, obrigada, isso gente. enche o coração da gente de amor e de saber que vocês estão acompanhando e estão aqui entendendo junto com a gente, tá? A Ângela levantou a mão, Dri. Ângela, você quer falar um minutinho? Vou abrir enquanto tem pouca gente. Desculpa, eu fui apertar no coraçãozinho, apertei na mão, meninas. Mas que bom. Ângela, é você de Juruai, amada? Sim, sou eu, tô aqui com vocês. Que honra, obrigada, viu? Obrigada. Honra minha, obrigada a vocês. Então, gente, qualquer coisa, falem aqui pelo chat com a gente, que a Dé vai lendo, tá? As mensagens. E aí, gente, para embasar essa nossa conversa aqui hoje sobre o funcionamento e sobre o comportamento humano, eu quero trazer para vocês um conceito da OMS. A OMS vai falar para a gente que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Vamos lá interpretar juntos isso aqui, gente? Saúde mental, um estado de bem-estar. Saúde mental é um estado de paz, gente. Paz, felicidade, relaxamento, paz de espírito, tranquilidade, para a gente dar conta de encarar o estresse rotineiro. Não existe vida sem estresse, gente. Não existe vida sem pressão. Não existe. A gente vive no capital, gente. O capitalismo está aí, né? A gente está um tempo todo sobrevivendo, trabalhando, dinheiro. A gente é movido por isso. E o capitalismo tem levado a gente a lugares muito longes.
a lugares muito distantes, né? A lugares muito bons, mas existe, assim, limite também para a gente aprender a dar conta disso. Então, esse estado de paz, ele é importante para que a gente dê conta de recuperar do estresse que vai chegar. A OMS está contando para a gente que tem estresse. Só que a gente vai encontrar em nós mesmos as habilidades, os recursos, gente, as competências para a gente dar conta de se recuperar e seguir. E quando a gente não dá conta de usar as nossas próprias habilidades, a gente às vezes pega a habilidade emprestada, né, gente? A habilidade do psicólogo, né, do psiquiatra de vez em quando, um remedinho se for necessário, por que não? Mas, muitas vezes, a gente pode estar ajustando a nossa forma de funcionamento para facilitar o uso desses nossos próprios recursos. Só que, vamos lá, a gente está dando conta, gente, de usar as nossas próprias habilidades? A gente não está dando conta. Né? A gente viu aí que a gente não está dando conta quando a gente vê um país com um consumo absurdo de Rivotril, quando a gente é classificado como o segundo país mais ansioso do mundo. Então, tem alguma coisa errada no nosso funcionamento. E são coisas que estão no nosso controle também, tá? Então, vamos pensar. Qual que é, gente? Antes de eu fazer essa pergunta de qual que é o principal recurso que a gente está deixando de usar, né, para garantir esse estado de saúde mental, eu quero que vocês pensem comigo aqui. Vocês vão pensar e responder aí. Como é que a gente sabe que um eletrodoméstico, vamos falar um liquidificador, como é que eu sei que um liquidificador está funcionando, gente? Liguei na tomada, o liquidificador, ele está funcionando, correto? Correto. Mas como é que eu sei que um liquidificador está funcionando bem? Como é que eu sei que ele está fazendo o que ele tem que fazer? Só quando ele processa o alimento bem. Então, gente, não adianta funcionar. Tem que funcionar bem. Como é que eu sei, gente, que o ser humano está funcionando? Quando ele respira, né? Quando as funções vitais dele estão funcionando? Sim, ele está funcionando assim. Mas quando é que eu sei que o ser humano está funcionando bem, gente? Como ele, assim como o liquidificador, está fazendo o que ele veio para fazer nesse mundo, gente. Nós não viemos para respirar, não. Nós viemos para fazer muito além. A gente veio para transformar esse mundo. A gente veio para agir de forma consciente, de forma a transformar a gente e o mundo. A gente veio para contribuir com quem está do nosso lado, com quem está junto. Porque é aí que está no nosso maior lugar de realização, contribuir com o outro. O OMS falou disso para a gente lá. Saúde mental é tudo aquilo para, no final, contribuir com a comunidade. É aí que está o sucesso do ser humano, gente. Ainda mais para quem é líder, né? Quem está aqui, imagino que a maioria ocupe cargo de liderança, ainda mais para quem é líder. Só, gente, que a nossa experiência, ela mostra pra gente que as pessoas estão vivendo uma confusão interna. Por falta de quê, gente? Por falta de autoconhecimento. Por não saber nem quem são mais, nem o que elas estão fazendo aqui. Tá tão automático tudo, o funcionamento tá tão automático, que a gente não sabe nem para que a gente tá. E a gente acha que funcionar bem é sobreviver, né, gente? Não é. É agir de forma consciente e transformadora. Tá? Olha só. A Joyce falou que é prestadora de serviço da Carita, da área de RH e do Departamento Pessoal de Belo Horizonte. Bem-vinda, Joyce. Se vocês quiserem se identificar aí no chat, vai ser excelente, gente, para a gente saber quem são vocês. Obrigada, Marcelo, quem me apresentou vocês, e foi muito bom. Eu sigo vocês sempre aqui no Instagram, e na hora que eu vejo vocês, sim, dá um ânimo, aí eu realmente assisto sempre que eu posso. Ah, que feedback maravilhoso. Que bom, Joyce! A gente quer dar ânimo mesmo, porque no mundo onde tanto desânimo já chega até a gente, né? É verdade. Então vamos lá, gente. E qual é? Então a gente já sabe que a gente não está funcionando bem porque a gente respira, a gente só vai funcionar bem quando a gente estiver fazendo o que a gente veio fazer nesse mundo, gente. O que você veio fazer nesse mundo? Lá na prestação de conta, quando você chegar lá no céu, lá, você vai falar o quê? Né? Jesus vai perguntar o que você fez lá de bom. Você vai responder o quê para ele? Né? Infernizei a vida dos outros? Gente? Não. Né? Cuidei de mim, melhorei o outro. Então, gente, o principal recurso que a gente está deixando de usar para garantir hoje a nossa saúde mental, gente, é a nossa consciência. É a nossa autoconsciência. É a gente se perceber. Vem muito dentro, tudo do guarda-chuva
do autoconhecimento, autopercepção, autoconsciência, autogerenciamento, né? A gente precisa gerenciar autocontrole, gente. A gente já vai para a inteligência emocional. Tudo isso está associado, né? A gente não está pensando mais, a gente só age, né? Vivemos a era dos seres humanos, né? Que não pensam no porquê estão fazendo o que fazem. Já deixo a indicação de um primeiro livro do Cortella, que chama Por que Fazemos o que Fazemos? Né? Meu livro de cabeceira, eu volto nele toda hora. Por que fazemos o que fazemos, gente? A gente não entender nem isso, tá difícil. Nós somos seres racionais, né? Dizem que o ser humano é um ser racional. Tá, nós somos. Mas a gente está raciocinando como a gente está vivendo? Isso é só quando a gente chega lá na consciência, quando a gente está usando a consciência. Porque quando a gente diz sim, querendo dizer não, quando você diz não, querendo dizer sim, quando você está lá no seu trabalho, você diz que concorda com algumas coisas porque você não quer se desgastar, eu não quero comprar essa briga, eu não quero desgaste. Você não quer comprar a briga para não desgastar, mas você se desgasta porque não conseguiu usar o seu papel de transformação naquela briga que nem é briga, né? Quer ajudar, quer desenvolver, mas você não quer. Olha como é que você já abdicou de quem você é. É isso que está gerando burnout, gente. Não é só excesso de horas de trabalho. Porque você, como líder, às vezes, age para ser importante e não para se importar. É aí que você está deixando de usar a sua consciência. Você quer ser importante? O papel do líder é se importar, gente. A gente é interessante quando a gente se interessa, né? Então, a gente não está falando aqui de um nível de consciência, do racional que pensa. A gente está falando do nível de consciência, do racional que sente, gente. Que olha para o que ele está sentindo, que percebe as emoções dele. Nós estamos adoecidos porque não estamos olhando para as nossas emoções, né? Porque é ela que está falando para a gente assim, age desse jeito, porque você precisa ser querida. Abre desse jeito, porque você precisa ser amada. Não fala não, senão não vão gostar de você. Vem tudo das emoções. Então a gente precisa olhar para elas de forma consciente. Emoção, gente, vem do latim, da palavra emovere. O que é emovere? Colocar em movimento, estar em movimento. Então, a emoção é o que nos move e é o que nos paralisa também, tá? A gente age ou não age sempre, entendam isso, toda vez que a gente está tomando uma decisão ou não tomando uma decisão, a gente está agindo por um desejo, por uma emoção. Um desejo de reconhecimento, uma necessidade de fortalecer o ego nosso, ou um medo de não pertencer, ou uma insegurança de errar, um receio de ser julgado, né? Uma vontade de mostrar performance, de mostrar que eu sou bom, sempre está associado a algo nosso em relação ao outro. A gente se constitui pelo outro, né? A opinião dele é sim importante. A questão é que quando ele passa a ser mais importante do que aquilo que a gente acredita, a gente começa a entrar nesse lugar de pouca autoconsciência e de muito sofrimento. E de ausência de paz, e de ausência de saúde mental, né? E a gente associa, e às vezes num lugar de pouca consciência, coloca isso no mundo externo. É a empresa que está me adoecendo. Será? Ou é você que dentro dessa empresa não está conseguindo ocupar o seu lugar que você deveria? Porque você está com medo, porque você está inseguro. E por diversos motivos mais, tá? E a gente entende, compreende que o mundo está realmente assim, numa velocidade fora do comum, e que muitas vezes, sim, as empresas trazem uma série de desafios que nos provocam em diversos lugares e diversas emoções, mas como a gente trouxe aqui o conceito da OMS, né, que traz uma autorresponsabilização da saúde mental, dizendo que cada um é responsável por promover a sua saúde mental, o nosso papel aqui é estimular que, a despeito do que vem acontecendo no mundo, a despeito das dificuldades, dos desafios que vocês têm no trabalho e que vocês têm em todas as situações que exigem de você, trazer para você a responsabilidade e mais a capacidade de que isso pode ser transformado, para mim hoje, para a Adri, para a Flores, é a luz no fim do túnel, é a solução que a gente vê, enxerga para lidar com as dificuldades do mundo. É isso, os ansiogênicos já estão postos, né, gente? O que a gente vai fazer agora é aprender a lidar com ele, com as nossas próprias habilidades, recuperar do estresse, como orienta a OMS, e seguir, né? Porque, gente, as nossas escolhas de hoje, elas vão impactar no nosso futuro de amanhã, né? Se a gente não para pensar
que essas escolhas de agora estão decidindo o futuro que eu vou ter, eu vou continuar agindo de forma inconsciente, né? De forma automática. E se a gente não escolhe, a gente culpa o universo, a empresa, o marido, o filho, o sol, a chuva, o calor. Tudo tem culpado, o governo, o não governo, a Europa, a China, né? A gente acha, gente para culpar não falta. Então, gente, a ansiedade é um elemento do mundo atual, tá tudo bem, vamos aprender a conviver com ela, sem justificar as nossas ações com tudo. A ansiedade, a cobrança, a comparação, tudo isso tá aí, tá posto. Agora, o que mais, gente, né? E nessa falta de consciência, né, trazendo a pergunta para o contrário, o que tem ajudado a ferrar a nossa saúde mental? Se a gente não tem usado a nossa consciência, o que tem ferrado a gente? A gente está usando que consciência? A gente está usando a consciência do outro para tomar as nossas decisões? A gente está usando uma consciência artificial. Essa, gente, se vocês acham que a inteligência artificial é ameaçadora, eu vou contar para vocês, a consciência artificial é muito mais ameaçadora. Porque ela te tira do lugar de autonomia da sua vida. Ela te tira do lugar de protagonismo, né? E Deus deu a gente vida, livre, arbítrio. Se a gente não age conforme a nossa consciência, a gente está delegando o que a gente tem de mais importante, o nosso poder de escolha, né? Estamos todos doentes, então, pelo excesso e pela falta. Pela falta de sentido, pela falta de ânimo, pela falta de autenticidade, pelo excesso de cobrança, pelo excesso de imposição, tá? Pode passar, Dé. Eu gosto muito dessa frase do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, e ele fala que nós somos perigosos quando não estamos conscientes da nossa responsabilidade pelo modo como nos comportamos, pensamos e sentimos. É uma frase para refletir, é uma frase para vocês fotografarem agora, inclusive. Fotografa, reflete. Inclusive, postem, gente, marquem a Flourish no Instagram, quem não segue a Flourish ainda, Dé, coloca no chat aí para nós o endereço da Flourish. Coloca lá, marca a Flourish, ajuda a gente no algoritmo, né? Porque nós estamos dependentes, nós todos do algoritmo, então a gente precisa. Então, somos muito perigosos quando a gente não tem essa consciência, porque a gente precisa alinhar o interior para o exterior se encaixar, né? A gente sabe que a gente não pode tudo, tem muitos elementos externos, mas a gente pode muita coisa, mesmo sem poder tudo, tá? Aristóteles tem uma frase, gente, que eu gosto muito, né, no conceito da felicidade, que ele diz que a felicidade não é para os inertes, a felicidade dá trabalho, ela é para quem se movimenta. Meu psicólogo fala para mim todos os dias que eu vou lá, tá, gente? Não vou lá todo dia, não, apesar de que eu bem queria, mas toda vez que eu vou lá, ele fala para mim assim, vida é trabalho. E quando ele fala vida é trabalho, é ter o trabalho de se colocar em movimento, de ajustar o seu comportamento, de ligar o seu espectador e estar o tempo todo se observando, de forma consciente, responsável, intencional. Pode passar, Dé, pode passar que a próxima eu já até falei também. Quando a gente alinha o exterior se encaixa. E aí, gente, quando a gente vem para o nosso teste do funcionamento otimizado do líder humano, esse teste foi baseado num estudo de Carl Rogers, né, que é um psicólogo que trabalha com a psicologia humanista, ele coloca o ser humano no centro. Então, ele é um teste muito rico, a gente adaptou ele para a liderança, que é o nosso foco principal, mas ele, como eu falei para vocês, ele cabe em tudo. Todo mundo recebeu o resultado do seu teste, com seus percentuais lá, de quantos por cento vocês estão funcionando de cada forma. Vocês receberam isso? Vocês estão com isso aí? Inclusive, Dri, eu acabei de jogar aí no chat, o link para quem não fez o teste e quer fazer aqui agora. Então, gente, quem não fez o teste, faça, é bem rápido, são 10 perguntinhas, nós vamos dar aqui 5 minutinhos, e aí vocês vão receber o resultado por e-mail. Quem fez, pega o resultado, né, só para vocês terem ele aí em mãos, Joyce, para a gente explicar. Não chegou para você no seu e-mail, Joyce? Ela está falando aqui pelo chat, Dri. Tá. Não chegou para mim pelo e-mail, eu até refiz ele de novo, para poder ver se chegava, mas também não recebi. Fiz duas vezes. Você colocou seu e-mail certinho, Joyce? Ok. Colocou? Dá uma olhadinha no spam. Eu até olhei aqui ontem e hoje de manhã, porque eu até imaginei que nós íamos precisar dele agora, mas realmente não chegou. Aí, às vezes eu vou ter que fazer ele aqui de novo.
Coloca, faz de novo, Joyce, põe meu e-mail, por favor. Coloquei ele no chat aqui. Você vai pedir para encaminhar para o meu e-mail, que aí eu vou ver se Tá bom. chega aqui para mim, tá? Tá. Boa. Gente, todo mundo, o restante está com o teste aí, estão com o resultado do teste. Quem não fez, aproveita para fazer agora rapidinho com o link. Vai ajudar a nortear muito vocês com o resultado. Dá para entender também sem, né? Dá para entender. Mas o mais legal é a gente já ter o nosso resultado e a nossa tendência de funcionamento, tá? Vamos dar 5 minutinhos aqui para a Joyce fazer. E quem mais precisar. Alguém mais precisa, gente? Dá um joinha aí para a gente poder saber como é que tá o fluxo da turma. Não? Todo mundo já fez? Se alguém mais quiser, se quiserem falar alguma coisa, gente. Peraí que eu vou. Uhum. Ô, Dri, Oi? o link tá fácil para você aí, porque ele falou que o meu não tá abrindo, às vezes é o meu aqui. Tá, eu vou colocar. A turma tá no grupo do WhatsApp? Vocês estão no grupo do WhatsApp? Sim. Sim? Eu tô. Sim, sim. O meu também aqui não deu erro, também não abriu, não. Ixi, Não. tá dando algum problema. Será que ele saiu? Ó, acabei de colocar ele de novo lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver. Ó, pra mim tá normal, gente. Abriu aqui pra fazer normal. Tá, deixa eu ver aqui, pegar esse link e jogar aqui também no chat. Peraí. Joyce, Oi, você não tá no grupo do WhatsApp? eu tô. Ah, você tá? Eu já coloquei lá Joguei o aí de tá? novo, acho que esse vai dar certo. Dá uma olhadinha aí. Mas se vocês quiserem ir fazendo, para não atrasar vocês aí, pode fazer, gente. A gente já tá dando esse tempinho mesmo, Joyce, estava contabilizado, fica tranquilo. Então tá. Se tiver mais alguém sem fazer, gente, aproveita. Faz o teste lá rapidinho. Vou jogar aqui também, gente, o link do grupo, para quem não entrou, poder entrar por aqui também, tá? Tomem uma aguinha aí nesse calor, tem que hidratar, gente. O bem-estar e a saúde faz parte de tomar água, hein? Tá dando temporariamente indisponível, que estranho, porque eu acabei de entrar e tá super ok o link aqui pra mim. Deixa eu tentar por aqui também. Entra no grupo a gente vai jogar lá de novo o link do teste, talvez você consiga entrar por lá. Vou fixar ele aqui. Se eu consigo. Fixei também lá no grupo. Laura entrou, acabou de entrar. Quem não conseguiu entrar, está conseguindo já no link do teste? O meu tá prontinho aqui, tô na mão. Boa. Eu tô conseguindo fazer. Tá ótimo. Boa. Aí vocês vão receber por e-mail. Quiser colocar o meu e-mail, pode colocar. A Anderson também, nossa assistência aqui, acabou de falar que o link está funcionando normalmente, pessoal. Vê aí se vocês conseguem.
Podemos seguir? Acho que sim, né, Dri? Vamos lá então. Gente, vamos explicar então o teste. O meu vai chegar para você aí, tá, Adriana? Já vou olhar, tá? Chegando aqui, eu já te aviso se ele chegar aqui para mim. Que aí eu te encaminho ele. Ó, chegou. Chegou aqui. Qual que é seu e-mail? Da Joyce. Eu vou mandar ele aqui. Eu vou te encaminhar. Tá ótimo. Foi, tá? Vamos lá, gente. O funcionamento, ele vai aparecer para vocês o resultado com uma tabelinha aí, tipo uma tabela, colocando o percentual de cada estilo de funcionamento em função das respostas que vocês trouxeram, né? Então, vamos lá. Vai ter, por exemplo, 20% de subfuncionamento, 30% de superfuncionamento, 50% de funcionamento otimizado, né? A gente vai ter aí uns percentuais. Isso significa, gente, o quanto, em algumas situações, vocês estão subfuncionando, o quanto em outras situações tem um superfuncionamento, e em alguns momentos tem um funcionamento otimizado. É claro que o otimizado é o que a gente quer buscar na maior parte das vezes, né, gente? Funcionar de forma funcional, vamos dizer assim. O subfuncionamento, a gente vai para um lugar de aquém, e o super a gente vai para um lugar de além, né? E aí, isso parece até com medicação, né? Se a gente tomar uma dose muito pequena, não resolve. Se a gente tomar uma dose muito grande, a gente entra num lugar de risco, né, gente? O remédio e o veneno, assim, o que diferencia é a dosagem. Então, o que a gente vai entender aqui é como é que a gente dosa para ter uma vida mais equilibrada, para a gente estar mais em funcionamento otimizado. E o que significa subfuncionar, né? Quando eu falo que é uma subdose. Quando a gente age em subfuncionamento, gente, a gente tende a abrir mão da nossa autonomia, que é o que a gente tem de mais valioso, e das escolhas que a gente pode fazer a partir daquilo que é importante para a gente. Aí vocês vão falar, não, Adriana, mas é óbvio, quem é que abre mão da sua autonomia? Quem é que não faz aquilo que quer? Oi? Vamos pensar ao contrário, quem é que está fazendo aquilo que quer? Né? A gente acabou de começar falando que a gente tem feito cada vez menos o que a gente quer, por uma imposição do mundo que não te fala diretamente isso, mas que ele te fala que você precisa fazer uma academia e colocar lá, tá pago. Sabe por que a gente posta tá pago? Porque a gente está em débito, o tempo inteiro em débito. Né? Em débito com o outro, em débito com a gente. Então, gente, essa situação do subfuncionamento é aquela decisão que está sempre disponível para a gente, mas a gente tem dificuldade em dar um rumo na nossa própria existência. Olha que louco. E aí a gente vive o quê? Sem sentido, sem autenticidade. Tem dia que você chega em casa exausto, cansado, e de repente você fala assim, mas nossa, eu tô tão cansada, eu não sei o que é esse trabalho. Será que aconteceu alguma coisa no trabalho mesmo? Ou será que foi aquela reunião que você precisava ter se posicionado, mas que você olhou para aquilo e falou assim, eu não vou nem falar mais, deixa para lá. Esse deixa para lá é que tá te minando, mas ele tá te colocando em subfuncionamento. Gente, a percepção autoral, o nosso lugar da gente se sentir útil, produtivo, com um alto senso de autoeficácia, de capacidade, eu sou capaz, é o que nos abastece. Então, o lugar de deixa pra lá não tem importância, eu prefiro nem falar, esse lugar vai te adoecer. Odri, eu escutei recentemente que esse é o caminho longo-curto. Uhum. Por que ele é o caminho longo-curto? Na verdade, ele é o caminho curto-longo, e depois, quando a gente vai para a autenticidade, é o longo-curto. O curto-longo é o seguinte, não vou participar, não, melhor não me indispor. É rápido, né? É uma decisão rápida. É algo que você faz assim, que parece que é o mais fácil, mas que te leva para um longo caminho da sua autenticidade, um longo caminho da sua realização, um longo caminho do seu bem-estar. É curto porque parece que é a decisão mais fácil.
Agora, o contrário, quando você decide se envolver, tomar as decisões pensadas, ainda que elas te custem alguma coisa naquele momento, um enfrentamento que você quer fazer, mas que você tem medo, mas você tem coragem de ir, de fazer, né? Esse é o caminho longo, que não é o mais rápido, não é o que está à mão, para depois ser curto, ou seja, para você chegar aonde você sempre quis, atingir os objetivos que você sempre sonhou, porque você já fez tudo o que você tinha que fazer para que no final você alcance aquilo que você quer alcançar. Torna-se rápido tomar decisões depois, já que você percorreu todo o caminho. Isso. Então, gente, e isso, vamos lá, um outro exemplo aqui. A gente está vivendo aquém do que a gente poderia, né? A gente se esgota, gente, quando a gente delega a nossa vida. Quando a gente delega para o outro. Porque quando você fala, eu não vou comprar essa briga, você está delegando a sua vida para ele. Você está entrando no fluxo dele. Então, vamos fazer o que ele quer. Não é assim? Ai, Adriana, mas lá na empresa não tem espaço para isso. Lá a gente não pode falar nada. Então, repense se você está no lugar certo. Porque isso também é decisão. E quando você também não toma essa decisão de algo que não está te fazendo bem, você também está delegando a sua vida. Você também está subfuncionando, né? Quando a gente fala que a gente não tem tempo para nada, o que está rolando, gente, com a falta de tempo? Quem é que está resolvendo o seu tempo e a sua agenda? Alguém. Se você está sem tempo para nada, que você não sabe o que está acontecendo, tem alguém resolvendo o tempo para você. Tem alguém cuidando da sua rotina. Sua rotina é improvisada? Aquele jeito que você começa com uma agenda e acaba no fim do dia você não fez nada do que você queria, alguém fez para você. Alguém direcionou, porque nada é aleatório. Ou foi você, ou foi alguém. Não foi o universo. Então mostra que você está sem o quê? Sem protagonismo sobre a sua vida. Até a falta de tempo excessiva, onde você só fala que não tem tempo para nada, mostra o seu subfuncionamento. Mostra que você não consegue resolver o que você vai fazer, né? Então, quando eu poderia fazer mais, mas delego o máximo possível que eu posso, eu não quero me desgastar. Não quero pagar o preço, gente. Adulto maduro paga o preço das suas escolhas. Compra as brigas, tá? Ter uma conversa difícil, gente, é encarar os riscos. É pagar os preços de se posicionar com aquilo que faz sentido para você. Não, Adriana, mas eu comprei a briga, fui me posicionar e no final das contas deu errado. Deu errado o quê? Porque para mim, dar errado é quando você não faz o que você precisava ter feito. Porque você vai conviver com aquilo que você não fez e deveria ter feito. Essa frustração é muito maior. Então, assim, escolha o seu difícil. É difícil encarar ou é difícil ter que engolir? As pessoas estão adoecidas, e eu tenho visto isso por onde a gente passa, por elas não darem conta de fazer o que elas querem fazer, né? Essas atitudes, gente, esse silenciamento que a gente está fazendo com a gente mesmo, ele nos coloca num lugar de vítima. Porque toda vez que você se silencia, você fala, mas lá é desse jeito, mas eles não me deixam, mas funciona assim, né? E aí esse lugar é um lugar falso confortável, porque ele tem zero de conforto, porque você está sofrendo. Na zona de conforto não tem sofrimento. Na zona de conforto tem conforto, tá? Porque quando você prefere se omitir a encarar uma conversa difícil de frente, você vive sem percepção autoral, sem potência, sem colocar o que você veio fazer nesse mundo em ação, né? E o outro está sempre no lugar de vilão. Então, observa, se o outro está sempre no lugar de vilão, tem uma coisa errada no seu funcionamento, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que a sua omissão, o que o seu silenciamento agrega no mundo? Nada. Não agrega no mundo do outro, ainda adoece o seu. E aí, gente, pode passar, Dé. Assim, pessoas em subfuncionamento, como é que elas estão? Elas estão terceirizando a vida para Deus ir para o mundo, né? Todo mundo tem culpa, menos eu. Quando a gente terceiriza a vida, a gente não tem responsabilidade, a autorresponsabilização não existe. A gente está cerceado da gente mesmo. A gente está inseguro. Tiraram da gente o direito, olha, cerceado. O outro está em primeiro lugar, por quê? Porque eu coloco o outro num lugar de mais importância. Eu tenho uma dependência emocional, muitas vezes, né? Eu não tenho percepção de mim, então, assim, eu fico num lugar de desculpa, não tenho percepção autoral. Eu não faço gestão da minha vida, gestão do meu tempo, gestão das minhas ideias. Eu não uso da minha autonomia. E eu não sou livre, né, gente? O que é mais sério. Porque eu sou governado pelo outro. As pessoas em subfuncionamento, a vida delas funciona em função da agenda do outro, da necessidade do outro, do desejo do outro, da demanda emocional do outro, e não da nossa.
da nossa falta, não da nossa percepção. Eu não estou alinhada, a minha vida não está alinhada com aquilo que eu gostaria de fazer, com aquilo que eu gostaria de ser, com aquilo que eu gostaria nem de falar. Eu falo sim querendo falar não. Tá tudo errado, né? Tá tudo atrapalhado. Então, gente... Vanusa levantou a mão. E baixou. Desistiu, Vanusa? Não vamos abrir o microfone agora para a gente não perder o fio da meada, Dé? Vamos colocando gente no chat, depois a gente abre para conversar com vocês, tá? Boa, Adri. Então, gente, o subfuncionamento é esse lugar que a gente cai nele toda hora. Porque pelo que eu vi dos testes aqui, deu bastante subfuncionamento nos resultados, né? E tá tudo bem. Não é que a gente vai estar 100% das vezes em funcionamento otimizado, mas a gente precisa estar consciente das vezes em que a gente cai nesse lugar. O objetivo aqui é que vocês tenham consciência de estar agindo desse jeito. Tem alguns momentos, pode ser que a gente tenha ganhos em agir assim. E tá tudo bem, desde que você esteja consciente. Eu vou subfuncionar aqui, porque nesse momento eu ganho desse jeito. Mas em todo o tempo, não. Né? E o líder, né? Quando a gente fala que eu lidero um time, mas eu vivo em subfuncionamento. Um líder em subfuncionamento. Gente, o que ele faz? Essa frase resume bem. Se você tentar ganhar o mundo sendo como o mundo ganhará de você. O líder, gente, ele não segue o mundo. Ele, mais do que ninguém, precisa ser um agente da vida dele. Ele precisa agenciar a vida dele. Ele não tem empresário, não, gente. A gente não pode empresariar a nossa vida, não, gente. A gente não é artista, né? Então, o líder, gente, se ele tentar ganhar o mundo com as ideias do mundo, ele tá ferrado. Porque as pessoas estão se inspirando nele, né? Ele é uma referência. Ele é um influenciador. Então, isso é muito sério, esse funcionamento, quando a gente fala de liderança, tá? Até aqui tudo claro, tudo tranquilo com o subfuncionamento? Vocês se identificaram aí muitas vezes? Faz um joinha para mim. Porque quem não tá entendendo, hein, gente? A gente tem que se identificar. Boa, boa. Agora, vamos para o superfuncionamento, que é outro lugar que a gente cai muito rapidinho nele, gente. O superfuncionamento é uma delícia, né, gente? Sabe por quê? As pessoas em superfuncionamento, elas sentem que elas podem tudo. Ah, síndrome do pleno poder. Eu posso, eu sei, eu resolvo, eu salvo, joga pra cá que eu mato no peito e resolvo pra você e vem pra cá. E aquela pessoa não tem tempo pra nada, gente. Ela não tem tempo nem de surtar. Porque ela traz tudo tão pra ela, gente. Ela traz tudo tão pra debaixo dela. Agora, por que ela faz isso, né, gente? Tem milhões de motivos aí pra gente pesquisar. Por que a pessoa age, tem essa necessidade de superfuncionar? Agora, esse superfuncionamento, ele vai para um lugar muito óbvio do burnout, né, gente? Porque o burnout fala do esgotamento humano. Ele fala do excesso. A pessoa que superfunciona, ela vive em excesso. Cansada, esgotada, quer resolver tudo. Compra a demanda de todo mundo, ela acha que ela dá conta, ela é capaz. Ou porque ela precisa se afirmar, ou ela precisa mostrar serviço, ou porque ela precisa provar para ela mesma que ela dá conta. Tem 1 milhão de motivos e, principalmente, o mundo favorece esse lugar. Tá pago. Você não pode cair em débito. O mundo cobra o quê da gente o tempo todo? A gente performance. Resultado. 1 milhão, 6 em 7. Não é isso? Meta, cota, atingimento de resultado. É isso. Então, superfuncionar é o mais óbvio dos caminhos. Só que, o que acontece quando a gente age assim? A gente não consegue ter saúde mental, ter paz de espírito, ter felicidade. A gente não consegue nada nesse lugar. Nada. Como é que ele funciona? Vamos explicar para vocês a partir de uma teoria da psicologia que eu adoro, que chama o triângulo dramático de Kertman. Não sei se vocês conhecem, gente. O que esse triângulo fala pra gente? Ele vai contar pra gente que tem uma dinâmica, tem um jogo psicológico que pode acontecer, onde a gente ocupa mais de um lugar dentro desse mesmo triângulo, e essa cilada é muito fácil da gente cair, que é assim. Eu superfunciono porque eu salvo. Eu tenho todas as respostas. Eu, líder, então, nossa senhora, manda aqui, qual que é a sua dúvida? Vem aqui em mim que eu falo. Né? Vem que eu sei resolver. Enfim, as pessoas olham para você como uma pessoa de muito poder, e você, de fato, é. Você tem praticamente todas as respostas. Você trabalha aqui há muitos anos, então, aí é que você sabe mesmo. Você salva. Todo problema que acontece na empresa, as pessoas vão até você. E você gosta disso. Aliás, o ego da gente gosta, né, gente? Todo mundo tem ego. Se a gente não tiver ego, a gente não levanta nem da cama de manhã. Só que a gente tem que tomar cuidado. Então, como esse ego é gostoso e você tem as respostas, você vai se alimentando nesse lugar. Só que ao mesmo tempo que você vai se alimentando nesse lugar, você vai ficando cansado. Porque isso esgota, né, gente?
E aí você pode começa... tirar férias, né? Porque como é que você tira férias? Aí você vai se esgotando e você começa a olhar para as pessoas em volta de você e falar assim, mas as pessoas não são boas. As pessoas perguntam tudo para mim. Aí você começa a perseguir o outro. Então você sai do lugar de salvador e você começa a ocupar o lugar de perseguidor. Pode passar a tela, Dé. Você começa a perseguir os outros com esse discurso de ninguém sabe nada, tudo eles vêm até mim, nossa, as pessoas são muito ineficientes, nossa, as pessoas não são capazes, não é que falta de competência, não, mas na minha época, assim, eu não fazia desse jeito, não. Nossa, mas por que eles não correm atrás de outras respostas? Eles não estão correndo atrás de soluções, eles não estão correndo atrás de desenvolvimento, porque você já traz as respostas. Quando a gente facilita a vida do outro, para que ele vai se desenvolver, gente? Então você começa a perseguir ele. Né? Você que salva começa a achar que ele é ineficiente. E ao mesmo tempo que você começa a perseguir, você ocupa um lugar de vítima. Você vai para o lugar da vítima. Então você fica nesse jogo psicológico com você mesmo. Qual que é o lugar da vítima? Eu estou exausto. Eu não posso nem tirar férias. Se eu sair dessa empresa, essa empresa fecha. Se eu tirar 10 dias de férias, nossa senhora, ninguém vai bater meta nesse lugar. E aí você começa com esse discurso de vítima, estou exausto, sendo que quem criou e quem te colocou nesse lugar de exaustão foi você, quando preferiu salvar as pessoas a desenvolvê-las. Quando preferiu trazer todas as respostas a ajudar no desenvolvimento do outro. Quando preferiu salvar para depois perseguir, para depois dizer que está cansado. Gente, esse é um jogo psicológico inconsciente, mas muito sério. Sabe onde que isso acontece muito? Gente, dentro de casa. Quem é casado, eu já fui, sei como é que é esse lugar da mulher, não é? A mulher, então, quando ela vira mãe, quem sabe tudo sobre o filho, quem sabe a hora de dar a comida, quem sabe o jeito certo é quem, gente? A mãe, a salvadora. O marido não tem essa capacidade. Eu que tenho. Eu sou a mãe. Mãe é mãe, ainda tem esse discurso. Só que ao mesmo tempo que ela é a mãe que sabe tudo e ocupa esse lugar dentro de casa, ela começa a olhar para o marido e falar, nossa, mas um homem não serve para nada. Não sabe dar uma mamadeira. Não, mas ele não sabe a hora que tem que dar uma mamadeira, mas ele não sabe trocar uma fralda. Não sabe porque você quer trocar fralda, você quer dar a mamadeira. Mas depois você olha e fala, eu tô exausta. Nossa, gente, eu virei mãe, a maternidade, tudo sou eu nessa casa. Então, esse lugar, gente, é um lugar, esse jogo psicológico que acontece dentro desse triângulo, ele é muito adoecedor e ele é muito fácil da gente cair. Quem não se identificou aqui na minha fala em algum momento? Jogue a primeira pedra. Né? Ou no lugar da mãe, ou no lugar da esposa, ou no lugar do líder. Né? A gente se identifica assim. E aí, quando a gente está dentro, a gente usou esse exemplo, gente, para exemplificar realmente o superfuncionamento, tá? Não é que essa ferramenta quer dizer que isso é superfuncionar. A gente trouxe como um exemplo. Porque eu acho que ela ilustra muito bem esse lugar de esgotamento. E no final a gente vai para a vítima. Então, o quanto do seu cansaço, o quanto do seu desassossego, do seu incômodo, está vindo desse lugar que você alimenta. Quando você não consegue falar não, quando você não consegue abdicar do seu ego, de falar, eu não vou fazer, eu vou deixar o outro, eu não quero mérito, eu vou deixar para o outro, e deixar o outro brilhar. E ajudar o outro a brilhar, né? A se conduzir. Então, gente, pode passar, Dé. O líder em superfuncionamento, o que ele faz? A frase que resume essa cilada, seu ego vai te levar longe, mas vai te deixar lá sozinho. Sabe por quê? Ninguém aguenta trabalhar com pessoas em superfuncionamento. As pessoas não param. Ninguém quer trabalhar ou ninguém quer trabalhar com você? Oi? Se ninguém quer trabalhar, se ninguém para do seu lado, isso não diz nada sobre o seu funcionamento? Nada? Será que você não está subfuncionando? Não desenvolve, não inspira? Será que você não está super funcionando, esgotando o outro, não deixando espaço para ele ser quem ele é? Vamos repensar sobre isso? Tá? E quando a gente está funcionando bem? Quando a gente tem um funcionamento otimizado, é quando, gente? É quando a gente é adulto, maduro, autônomo, com clareza de pensamento, gente. Quando a gente sabe a hora de falar o sim, o não. Vou falar sim para tudo, vou falar não para não. Não, tem hora que você vai falar uma coisa precisando falar outra. Consciente, que não é para te colocar em lugar de conforto, que não é para massagear o seu ego, é para uma necessidade realmente real, é porque é importante para aquele momento. É quando o autoconhecimento da gente está em dia. Se o seu autoconhecimento não está em dia, as pessoas que estão à sua volta estão adoecidas junto com você. Você pode ser o causador do tumulto todo. Né? Tanto do sub quanto do super.
Então, gente, o fato de estar funcionando bem, é muito importante essa parte, o fato de você estar com o funcionamento otimizado, não significa que você não vai ter emoção ruim, não significa que vai ter dia que você vai ter dúvidas sobre as suas escolhas, que você vai estar confuso. Você também vai ter tudo isso. Mas você não vai estar confuso porque você está com medo do que o outro vai pensar. Você vai estar confuso porque a vida é uma confusão. E na instabilidade que é o mundo hoje, tem hora que a gente tem dúvida mesmo, né? Não vai ter momento em que eu não vou contra a maioria. Vou contra a maioria. Mas não porque eu estou ganhando, não porque eu estou com medo da maioria, mas porque faz sentido ir contra. Eu não vou estar produtiva todo dia, gente. Funcionamento otimizado é todo dia estar funcionando super bem? Não. Tem dia que você está com preguiça. Tem dia que você está cansado. Mas não todo dia. Não é porque você vai procrastinar a sua vida, delegar a sua vida, né? É porque tem dia que, de forma consciente, eu sei, hoje eu vou me permitir, porque amanhã eu vou estar diferente. Então, gente, funcionar otimizado não é funcionar na perfeição, é só funcionar de forma consciente. A gente está trazendo o tempo todo para o lado da consciência, para trazer as emoções, o entendimento do que está te movendo. O que te move é a emoção. Que emoção está me colocando nesse lugar agora? Que emoção está me fazendo procrastinar? Que emoção está me fazendo não decidir? De forma consciente está tudo certo, gente. Nós não estamos aqui no lugar de perfeitas, não. Nossa Senhora, só a gente sabe. Tem dia que a gente acorda e fala, é hoje. Né? E uma coisa importante que eu quero muito que vocês pensem, gente, é o seguinte: o adulto maduro, anotem, o adulto maduro não prejudica ninguém, não se prejudica e não se deixa prejudicar. Toda vez que vocês estiverem numa dúvida, o que eu faço nessa situação? Tô certo ou tô errado? Olha e pensa. Se eu tomar essa decisão, eu tô prejudicando alguém? Tá, então não toma. Porque quando você prejudica alguém, automaticamente você se prejudica. Você já cai no pilar 2. Quando eu prejudico alguém, eu me prejudico. Porque essa pessoa volta depois contra mim. Eu tô tomando essa decisão. Isso pode me prejudicar de alguma maneira? Alguém pode usar isso contra mim? Isso pode me desfavorecer? Sim. Então não faça. Repense, entenda. Ao prejudicar o outro, você sempre está se prejudicando. Quando você se deixa prejudicar, você tá fazendo mal para você mesmo. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? O adulto maduro, por exemplo, não é aquele que fala tudo que vem na cabeça dele. Tem gente que tem orgulho, né? Eu falo tudo que eu penso. Meu Deus, que medo de você. Fala não, querida. Fica caladinho. Não posso falar tudo que eu penso, gente. Quem são as únicas pessoas que falam tudo que pensam? Essas podem falar o que elas quiserem, gente. Quem são? Que não gera consequência nenhuma, né? As únicas pessoas que podem falar tudo que elas querem sem sofrer, sem ter problema. As crianças, gente. A criança olha pra gente e fala, você tá gorda, você tá feia, seu cabelo tá esquisito. Não é assim? E a gente acha graça. Toda vez que você estiver falando tudo que você pensa, não leva o desaforo pra casa, você tá agindo como uma criança. Seu comportamento é infantil. Por quê? Porque quando você fala tudo que você pensa, você se prejudica. Você prejudica o outro na sua fala, você se prejudica, porque você faz tudo errado. Tá? Você não está funcionando bem. Então, gente, pessoas em funcionamento otimizado, elas estão desenvolvidas. O que é desenvolvimento, gente? Outro conceito muito importante. Desenvolvimento é tirar o envolvimento. Des é um prefixo que nega a palavra principal, envolvimento. Né? Desfazer é o contrário de fazer. Desenvolver, contrário de envolver. A gente está misturado com o outro. A gente está envolvido com o outro, preocupado com o que ele vai pensar, preocupado com o que ele vai agir, preocupado se ele vai gostar, preocupado. Isso é tirar o envolvimento. Tem que desenvolver. Tem que agir por você, né? Você tem que ser o agente da sua própria vida. Então, gente, as pessoas em funcionamento otimizado, o que acontece na vida delas, né? Elas agenciam a própria vida. Elas estão conscientes e dispostas a pagar os preços. Elas têm uma atitude accountable. Accountability é um conceito, gente, não tem tradução do inglês para o português, mas tem um livro que a gente indica, né, Dé? Uhum. Que é baseado na história do Mágico de Oz. Os princípios do Mágico de Oz. Os princípios de Oz. Tá aí, Isso. Yara. Os princípios de Oz é um livro que vai falar sobre essa autorresponsabilização. Então, as pessoas funcionando bem, elas tomam decisões que não se prejudicam. Dé, você corrige esse SE aí para mim. Não se prejudicam, nem prejudicam o outro e nem se deixam prejudicar. Fazem gestão do tempo, elas não vivem atrasadas, porque elas fazem gestão do próprio tempo, elas sabem falar não, elas sabem falar, vou abdicar desse prazer imediato por uma coisa melhor de longo prazo, elas têm disciplina,
né? A gente não está o tempo todo aí enlouquecido na agenda porque não tem tempo para nada, porque tem alguém conduzindo a sua agenda. Se você não tem tempo, tem alguém conduzindo. Ou então você está muito ineficiente, né? As pessoas, elas regulam as próprias emoções, elas sabem da influência das emoções delas nelas e nos outros. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei que hoje eu não estou num bom dia. Então, ou eu aviso, ou eu converso, mas eu não deixo isso afetar o outro, porque isso impacta o outro, né? Eu não posso sair por aí descontando a minha raiva, os meus desprazeres e as minhas coisas em todo mundo. Elas fazem o mais justo e o mais certo possível, de forma consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Agora, como é que o outro vai receber isso, gente? Eu não tenho controle. O outro é livre. Eu posso fazer tudo certo, maravilhoso e perfeito, e ainda assim, ele achar insuficiente. Posso. O outro é livre para pensar o que ele quiser. E a gente querendo controlar a reação, a emoção do outro pela nossa carência, né, gente? Porque nós somos seres de falta. E na nossa falta, a gente quer controlar o carinho do outro, a emoção, o amor do outro pela gente. E aí a gente age de um jeito que ele vai nos amar. Percebe? Que ciclo doentio. Então, a gente sabe que a gente está aqui para adicionar valor, que o que a gente alimenta, que o que alimenta a gente é o nosso ego bom, gente. O que alimenta a gente é quando a gente faz bem pelo outro, aquilo volta e a gente se abastece. Tem coisa melhor que fazer festa surpresa para os outros, gente? Aquilo preenche o coração da gente mais do que comemorar o nosso próprio aniversário. O outro está tão feliz, quando a gente faz para o outro, volta para a gente muito maior. Né? Tem uma frase que fala que a gente é altruísta por egoísmo e a gente serve o outro com amor porque a emoção que volta para a gente é muito maior. É egoísta, a gente faz o que a gente quer sentir. Mas é maravilhoso se a gente espalhar isso pelo mundo, tá? A gente tem percepção autoral das nossas escolhas, a gente não culpa o universo. A gente é adaptável, a gente é flexível, a gente muda de ideia a todo momento. Eu brinco que a gente ficou bipolar. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso do outro. E tá tudo bem, porque a gente está em movimento, o mundo está em movimento. Se a gente não for flexível, tiver o mesmo pensamento de 10 anos atrás, ferrou. Né? A gente muda tanto, gente, que a gente casa e depois descasa. E tá tudo bem. A gente mudou, né? A gente avançou. Então, tem uma frase que fala que tornar-se é melhor do que ser. Eu não sou nada, gente. Eu estou nesse momento. Né? Eu quero me tornar cada vez mais, cada vez alguém diferente. Sabemos que nós somos humanos, falhos, limitados. Esses dias eu escutei um podcast que falou que a gente é esse miserê todo mesmo aí que a gente é. Né? Cheio de defeito, cheio de problema, nós somos esse miserê. Então, a gente tem que assumir a nossa imperfeição, a gente deixa as petecas caírem, algumas, a gente sabe escolher. Depois a gente vai lá e retoma as petecas e volta para o jogo, mas a gente sabe o que a gente prioriza e não prioriza. E a gente não está aqui para competir com ninguém, a não ser com a gente mesmo, tá? Sejam egoístas para competirem com vocês, para cooperarem com os outros, sempre com empatia. Então, a gente está para exercer o egoísmo com a gente. Quero ser melhor do que eu, assim, bem egoísta, mas não do que o outro, tá? Então, gente, essas são as 3 formas de funcionamento. Não sei como é que saiu aí para vocês o resultado, né? E o líder em funcionamento otimizado, né? Como é que um líder que está funcionando bem, o que ele tem, gente? Ele tem um time comprometido, engajado, gerador de resultado, gerador de valor, que é tudo que vocês querem, que é tudo que vocês mais reclamam, né? Então, assim, não tem como a gente não buscar esse resultado através de uma mudança em nós mesmos, através de uma mudança no nosso comportamento. Se a gente ajusta a forma como a gente funciona, a gente muda tudo que está ao nosso redor e as pessoas que estão envolvidas com a gente, né? Então, gente, o que eu queria explicar para vocês sobre o funcionamento é isso, pode passar, né? E eu tenho uma frase que fala o seguinte, assim, é muito minha mesmo, assim, bem emitida, sabe? Bem antipática, mas eu não sou antipática, então eu posso falar. Eu falo que ninguém passa pela minha vida sem sair melhor do que chegou. Seja uma palavra, seja um nome. Ninguém passa pela minha vida sem eu saber o nome. O rapaz que abastece meu carro chama Pedro, é o nome do meu filho, porque eu pergunto. A única coisa que eu posso fazer por ele é saber o nome dele. Ajudá-lo, pelo menos, a que ele saiba que ele é alguém no mundo, que ele tem um nome, que ele representa alguma coisa para mim. A menina do caixa do supermercado, ela tem nome, eu sei. Então, assim, eu falo isso. E aí eu espero que nessa breve apresentação aqui, vocês tenham já escutado algo, que vocês tenham saído melhor do que vocês chegaram. Eu consegui isso de vocês? Vocês estão sentindo mais animados, assim? Tá tendo uma vontade de fazer algo, um desejo, falar assim, gente... obrigada, gente. A Ângela, eu sou melhor depois de ter te conhecido, maravilhosa, obrigada. Esse monte de coraçãozinho, esse monte de naná, eu acho que eu consegui aqui nessa fala inicial, né? Que a gente quer isso, assim, trazer para perto, que vocês saiam daqui com um desejo de ser diferente, de fazer bem, de fazer o bem,
porque é a gente. Nós somos agentes de mudança. Gente, quem está aqui, gastou essa 1 hora para vir para cá, escutar a gente, conversar, maravilhoso demais. Vocês são diferenciados, né? Como nós, que estamos nesse propósito de vida. E aí a gente quer falar para vocês um pouquinho, a Dé vai assumir a partir de agora, sobre algo muito importante. Antes disso, fotografem essa tela, gente, para vocês, a partir do resultado na mão, a gente vai compartilhar com vocês. Eu fui chefinha dessa pessoa, me achará aqui, olha. Obrigada, Dri. Para vocês salvarem essas perguntas, para vocês refletirem. Né? Um momento de autoterapia, um momento de auto-coaching, para vocês olharem para o resultado e perguntar que consequências que eu estou tendo agindo desse jeito, funcionando assim, nesse modo super sub, né? O que eu estou ganhando, o que as pessoas à minha volta estão, de que forma elas estão sendo impactadas, estou ganhando ou estou perdendo desse jeito? Essa autorreflexão é importante para que a gente mude a forma como a gente está funcionando, tá? E aí a gente quer falar para vocês agora sobre a nossa formação de liderança, né? Dé, assume aí para nós. Gente, espero que vocês tenham gostado aí da fala da Adri. Ela dá devolutiva aí desse teste de uma forma super incrível. E esse teste, assim, ele é o início do que a gente precisa para olhar para si e para ampliar a nossa consciência, né? Porque tudo que a gente trouxe até aqui, até esse momento, é no sentido de que a gente precisa ampliar a nossa consciência para que a gente possa, então, dar conta de que a gente tem outros recursos, dar conta de que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente. O Albert Einstein tem uma frase que ele fala que ninguém sai de um nível de um problema no mesmo nível de consciência que ele entrou nesse problema. Então, quando a gente entra num problema, quando a gente está com a vida cheia de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, a gente está num nível de consciência. Se a gente não amplia a nossa consciência, a gente não consegue encontrar outras soluções para resolver aquele problema. Então, toda vez que a gente entra num problema, a gente entra com um nível de consciência e a gente só vai dar conta de sair desse problema se a gente ampliar a nossa consciência. Então, gente, a proposta da nossa formação de liderança tem muito a ver com isso, com essa ampliação de consciência e, melhor ainda, com a ampliação da autoconsciência, que é essa consciência que consegue ler as emoções, tá? O Lidere-se para Liderar é uma formação que está na sua 3ª turma, e a gente sabe e reconhece que o mercado tem muitas formações em liderança. À torta direita a gente vê formações em lideranças, às vezes até por um preço super ínfimo. E o que essas formações elas procuram entregar são ferramentas para você lidar com o outro. São ferramentas para você liderar melhor as pessoas que estão no seu time. A proposta do Lidere-se, ela é um pouco diferente. Ela começa pelo nome. Lidere-se é se liderar, é se autoliderar para depois você dar conta de liderar o outro. Né? Então, o Lidere-se está no campo da consciência, está no campo da autoconsciência, está no campo do autoconhecimento. Só quem se conhece o bastante é capaz de conhecer o outro e, então, controlar o seu ambiente e influenciar as pessoas. Isso é inteligência emocional. O Lidere-se vem com essa proposta de trazer inteligência emocional para os líderes, para que eles, assim, a partir daí, eles possam liderar melhor o seu time. É bem naquela entoada daquela frase. Coloque a máscara em você mesmo antes de colocar no outro. Você precisa primeiro se salvar, você precisa primeiro se entender, para depois você dar conta de entender o outro. Então, a nossa proposta aqui é trazer para vocês uma reflexão, possibilidade de reflexão, para você se conhecer melhor, para liderar o outro. E aí a gente joga aqui uma brincadeirinha rapidinha, para vocês verem se vocês estão, de fato, precisando da gente. Eu acho que tá. Mas vamos lá. Se você tem dificuldade em se posicionar diante do seu time, se você sempre acha que as pessoas não trabalham mais como antigamente, se você não tem tempo para as pessoas porque está sempre atarefado, se você sente que o trabalho não funciona para você, se você não consegue que seu time faça nada além do básico, se você não sabe dar um feedback de forma assertiva,
se você está cada dia mais exausto, sem tempo, se você está sempre focado em só entregar resultados a qualquer preço, se você foi promovido a líder, mas nunca fez uma formação de liderança, se você convive com alta rotatividade de pessoas na sua equipe, se você precisa se atualizar para ter um novo modelo de liderança, se você tem dúvidas em que momento você precisa ser mais diretivo, e se você acha que o seu liderado tem que vestir a camisa da empresa, você é pessoa apta, eleita para o nosso time. Me diz aí, gente, me dá um joinha quem não se encaixa em pelo menos em uma dessas situações. Quer dizer, dá um joinha quem se encaixa. Na verdade, um é pouco, né? Quem tá com mais de 3 aí, gente, 3, 4, precisa urgente vir fazer o Lideres com a gente, tá? Exatamente. Existem essas situações porque isso é a realidade, gente. E aceitar essa realidade é o primeiro passo para a gente mudar a realidade. Carl Rogers, que é um humanista, um psicólogo que vai na linha da humanista, ele diz, é paradoxal, mas só quem conhece a si mesmo e aceita a sua realidade é capaz de mudar a sua realidade. Aceitar que você está entre essas possibilidades é o primeiro passo para que você possa, então, mudar essa realidade e entrar no novo modo de funcionamento e buscar outras formas de modificar isso e trazer saúde mental para você. Afinal de contas, essa é uma habilidade que você, na qualidade de líder, na qualidade de ser humano, precisa desenvolver. Você é que tem que ter as habilidades para poder desenvolver a sua saúde mental num mundo tão absurdamente cheio de... tão corrido, com tanta inovação, com tantas mudanças. Ô, gente, eu vou ter que pedir um minutinho para colocar meu computador para carregar. Eu sigo aqui, pode passar. Então, gente... a gente traz aí uma pesquisa da Gallup, né? Até falei para vocês assim, se as pessoas não estão parando do seu lado, se não diz nada sobre você, sobre a sua liderança, essa pesquisa Gallup vem dizer que metade dos funcionários pedem demissão por causa dos seus chefes diretos, por causa da liderança direta. Isso é muito sério. Né? A gente acredita que as pessoas estão saindo porque elas estão indo para um lugar que vai pagar mais, porque é um lugar mais perto de casa. Essas são as narrativas e os discursos. Na maior parte das vezes, elas estão extremamente incomodadas e insatisfeitas com o subfuncionamento e com o superfuncionamento dos seus líderes diretos. E a influência do líder, gente, no engajamento do time, ela chega a ser até de 70%. Então, investir no seu desenvolvimento é para que você consiga manter e reter pessoas boas do seu lado, tá? Exatamente. E aí, gente, a gente traz essa frase de Simon Sinek, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um autor muito famoso dentro do meio corporativo, da educação corporativa. Ele escreveu esses livros, Comece pelo Porquê, Encontre Seu Porquê, e o último dele foi O Jogo Infinito. E ele diz que você não pode dizer simplesmente para as pessoas confiarem e cooperarem. Não se trata de uma instrução, e sim de um sentimento. Então, gente, engajamento, pertencimento tem a ver com emoções, tem a ver com você provocar as pessoas no lugar da emoção, do sentimento. Não adianta você simplesmente mandar que elas vão obedecer e pronto. Ele fala que comece pelo porquê, porque você primeiro tem que dizer o porquê antes do como e antes do quê. Não adianta você simplesmente dizer faça, isso é uma ordem, tem que ser do meu jeito. Você tem que dizer para elas o porquê, você tem que envolvê-las no sentimento e nas emoções, para que possa estimulá-las, então, a fazer o que precisa ser feito. Então, se trata de mover no campo das emoções, é muito mais do eu mando e você obedece, tá? Para muito além disso. E nesse sentido, então, a gente traz essa formação que está composta em 3 módulos e 10 encontros, que começa primeiro pela gestão de si, que é o autoconhecimento, que é tudo que a gente trouxe aqui nesse sentido, de ampliar a consciência, de aprofundar em si, então, para que você possa liderar pessoas, afinal de contas, o time é reflexo de quem lidera, você é um grande influenciador de quem está no seu time, então você começa primeiro por você, e todo esse teste que a gente fez hoje sobre o funcionamento otimizado do líder humano, tudo ele diz respeito ao autoconhecimento, e dentro da nossa formação a gente traz outras ferramentas de autoconhecimento que são super profundas e que vão levar a um entendimento muito maior de você mesmo.
Feito isso, gente, a partir do momento que você toma mais consciência de quem você vai olhar para o meio. Você vai olhar para como você pode controlar o que é possível de ser controlado. Você vai olhar para o que está acontecendo ao seu redor, ao ambiente. E depois que você entende como o ambiente funciona, você vai para a gestão do outro. Você vai desenvolver no seu liderado e em você mesmo, né, nesse primeiro momento aqui na nossa formação, as habilidades comportamentais necessárias para que você possa tocar o seu time. Liderança, gente, é colocar vontade no coração das pessoas. É através do autoconhecimento, do conhecimento do ambiente e do conhecimento do outro, é que eu vou conseguir influenciar o outro. E aí, gente, a gente vem para esse cronograma, ele vai acontecer todo praticamente aí em novembro, vai avançar só um pouquinho aí até o dia 11 de dezembro, 2 vezes por semana, todas as segundas e quartas-feiras, em que a gente vai nesses 3 módulos, né, que é gestão de si, gestão de meio, gestão do outro, ter esses 10 encontros que vão trazer a liderança consciente, o autoconhecimento, a gente aplica uma ferramenta de assessment para todo mundo e dá uma devolutiva coletiva para que vocês possam entender um pouco o modo como vocês funcionam, que foi o que foi colocado aqui, mas também o comportamento de vocês, a personalidade de vocês. Depois a gente vai para o accountability, que é isso que a Adri trouxe aqui já, esse conceito de uma autorresponsabilização. Depois vamos para o gerenciamento do tempo e da produtividade, porque aí a gente está dizendo o que nos faz procrastinar, o que nos leva para um lugar de improdutividade. Então, a gente trata disso nesse encontro. Depois a gente vai para a cultura organizacional, seja dentro da própria empresa, seja do que está acontecendo no âmbito do mundo, do que influencia a cultura, o que são as tendências e que a gente precisa englobar e incorporar na nossa cultura organizacional. E depois, na gestão do outro, a gente vai para essas habilidades comportamentais, que são do líder coach e líder mentor, a habilidade de comunicação e a cultura de feedback. E a gente finaliza com o tema que a gente mais gosta, que é o bem-estar e a saúde mental da liderança, que é a felicidade da liderança, que foi o que a Adri trouxe aqui no início, quando ela fala que gente feliz não enche o saco. Então, a gente chega no final dessa formação, trazendo esse 360 aí, que vai colocar você num lugar, que vai levá-lo para um lugar de bem-estar, que vai levá-lo para um lugar de saúde mental, que vai fazer com que você seja protagonista da sua vida e desenvolva essa habilidade e essa responsabilidade pela sua própria saúde mental. E aí, gente, eu quero colocar aqui para vocês que o público, né, são as pessoas que lideram pessoas, mas também são essas pessoas que querem se liderar, né, a si próprias, né? Nossas vagas são limitadas, o curso é online, síncrono, no mesmo jeito que está acontecendo essa aula aqui agora, né? Mas os encontros, eles ficam gravados, eles vão ficar disponíveis para vocês durante 6 meses, o que significa dizer que se eventualmente vocês não puderem comparecer na aula, vocês terão a oportunidade de ver essa aula depois. Vão ser 10 módulos, né, como eu bem disse, 2 horas e meia praticamente cada módulo, num total, então, de 25 horas. E eu trago para vocês aqui 2 depoimentos, que foi da nossa última turma, que aconteceu no primeiro semestre, que eu acho que vai, assim, exemplificar bem tudo que a gente trouxe até aqui, tá bom? Olá, eu sou Mariane Taraval, diretora do Mater Prêmio Goiânia, e estou aqui hoje concluindo o curso Lidere-se para Liderar. Uma experiência fantástica, em que além de um networking super rico, né, com pessoas e profissionais de diferentes áreas, eu adquiri muito conhecimento para colocar em prática com a minha equipe, com o meu time, para aplicar no meu dia a dia, com a Adriana e com a Débora. O curso foi bárbaro, lições aprendidas e exercitadas, né, praticadas todos os dias. Sou só gratidão. Oi, eu sou Isabela Danvaz e eu estou amando todo esse curso para a gente aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas, sobre liderar e ser liderado. Afinal, a gente está em todas as empresas aí lidando com pessoas e é tão importante a gente entender todas as técnicas que a gente pode usar no nosso dia a dia para agregar. Estou amando e eu espero número 2, hein? Curso número 2.
E aí, Gente, a gente quis trazer, assim, de segmentos diferentes, né? A gente tem hospital, a gente tem moda, a gente teve material de construção, a gente teve advocacia, advogados presentes. Então, assim, não é um segmento, né? A gente está falando de ser humano, como eu falei para vocês, é do cemitério a Gucci, né? O importante é que a gente lidere. E esse curso, se você não faz gestão de pessoas no trabalho, você convive com um monte de gente que você precisa gerenciar as relações o tempo todo. Então, ele serve para todo mundo, tá? E aí a gente vai trazer aqui o que é o investimento dessa nossa formação. A gente tem um primeiro lote que vence aí no dia 20/10 de 2024, e depois a gente tem um segundo lote a partir do dia 20. Mas hoje, gente, a gente tem uma condição especial para quem fechar a nossa formação até amanhã, até a meia-noite de amanhã. A gente está colocando essa condição... É meia-noite de sexta, Dé. De sexta, desculpa! Amanhã é quinta, até meia-noite de sexta. Que é 15% de desconto, né, nessa nossa formação, em até 10 vezes. Eu vou colocar aqui para vocês o link, a Adri já colocou, para que vocês possam, então, entrar e participar com a gente, e, enfim, viver esse momento, e ter esses encontros, e ter essa oportunidade desse crescimento. Vocês acham que a gente entregou algo aqui que já fez diferença? O Lideres tem um conteúdo, assim, absurdo, tá? Esse link é o link de pagamento, e o código do cupom para os descontos, eu vou colocar aqui no chat agora. Só para quem está na aula, só para quem está na aula, só para quem esteve aqui com a gente. Gente, é o seguinte, esse aí é o código. A gente... de desconto. A gente, todo ano, assim, a gente participa em Nova York de uma feira. Acontece essa feira todo ano em janeiro. Janeiro de 2025, nós estamos lá. Em janeiro de 2024, agora, desse ano, a gente participou dessa feira com os principais líderes, né, do mercado mundial, gente. A gente está falando de CEOs de Apple, de Microsoft, das Big Techs todas, e de lá a gente traz muito do que eles têm feito para lidar com os desafios desse mundo não linear que a gente vive. Então, assim, tudo que a gente traz para vocês é o que tem de mais novo, de mais atual, de mais sentido, né? E o que eu acho que é a vantagem da gente falar de liderança com psicólogas, né? A gente está falando de ser humano. A gente não está falando de técnica de liderança, a gente está falando de ser humano. Né? De quem é a frase que fala que conheça todas as pessoas, não, conheça todas as técnicas, domine todos os processos, mas ao encontrar uma pessoa humana, ao lidar com um humano, seja só outro humano, né? Então é disso que a gente vai falar aqui, a parte da nossa expertise totalmente humana, com a base do florescimento, da felicidade, do bem-estar. E é isso, era esse nosso recado para hoje. A gente quer escutar vocês, se vocês quiserem falar agora, abram as câmeras, por favor. Quem estiver aí com a gente, abre a câmera, até para a gente fazer uma foto, para a gente conhecer vocês. Para a gente escutar se fez sentido, né? O que mexeu, o que tocou, se não tocou, se não concorda. Humberto, você foi o primeiro a entrar, vai ser o primeiro a falar, Humberto. Eu achei muito interessante, né? Sou super interessado em fazer o curso, eu creio que vou fechar com vocês sim. Tá? Maravilhoso, vai ser maravilhoso ter Recife aqui. Recife. Joia, Humberto. Ana Amélia colocou que... tá, que se identificou mais, que não consegue abrir a câmera. Que bom, Ana. Se identificou muito com o tema, isso. Vai ser maravilhoso ter mais Mater Dei aqui com a gente. Né? Ângela abriu a câmera. Fala um pouquinho com a gente, Ângela. Eu não vou conseguir entrar nessa turma agora, mas é meu sonho fazer um curso com a Adri, porque eu sou encantada. E, assim, estou muito encantada com você também, Débora, né? Eu estou te conhecendo agora e eu ainda vou fazer. Vai sim, vai sim. Ano que vem a gente se programa, uma hora vai dar certo. Vai dar certo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Mais alguém aí com a gente que Joyce. queira falar? Joyce! Estou aqui, apareci. Que bom! Conta pra gente, Joyce. Fez sentido para você? Fez todo sentido, com certeza. Foi muito bom. Faz abrir, né, um leque, a gente começa a realmente pensar nessa questão dessa liderança da gente mesmo, né?
que antes da gente pensar em liderar alguém, a gente realmente precisa de estar liderando a si mesmo. Então, assim, foi bem bacana. Ótimo, Joyce. Muito Que obrigada. Vem bom, com a gente, vem Joyce. fazer a nossa formação. Pode Vem deixar. sim. Conversa com o Marcelo e vem, hein? Ó, vai lá e, ó, fala com ele, Marcelo, põe a Joyce para fazer o curso. Pode deixar. Deixa com a gente. Mais alguém que tá aí? Marcela, Leandro. Dri, Leal, tá aí? Carla. Fui Fui vítima vítima. até descobrir que estou com enxaqueca provocada por estresse. Achei Achei sensacional. sensacional, muito Que bom, Marcela. Vem com a gente, Marcela, para a formação. Dri, vem você também. A gente traz várias ferramentas que você vai poder usar aí em Arraial. Gente, ela está lá na Bahia, em Arraial, o outro está lá em Recife. Onde está essa turma toda? Que delícia ter Brasil todo aqui com a gente. É maravilhoso mesmo, porque isso traz uma troca cultural que é muito importante para a gente poder entender, né, de uma forma geral, porque é muito diferente, né? Às vezes essa regionalidade, a gente convive com ela nos negócios, né? Então é tão importante a gente ter essas trocas aqui. Eu acho que isso é muito rico. A Adri falou aqui que teve que pisar no freio e delegar tudo. Tudo não. Tudo não. Tem que achar o equilíbrio aí, o equilíbrio. Ô, gente, mais alguma coisa? Não? A gente vai continuar falando com vocês lá pelo grupo do WhatsApp. Todo mundo aqui está no grupo, né? Vamos disponibilizar o material para vocês da aula, até para vocês estudarem lá um pouquinho, né? Depois do teste de vocês, fazerem uma auto-coach, uma autoterapia. A gente vai disponibilizar o material lá. E sigam a gente aí, vamos seguindo no Instagram, tá? Gente, No obrigada Instagram e no grupo. pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil se dedicar ao tempo nobre, mas isso aqui é tempo nobre, então a gente quer agradecer pela presença de vocês, que é muito importante para nós também. Laura e Carla, vocês que estão aí, vocês não querem falar com a gente? Marcelinha aqui também falou, agregou muito. Que bom, A Tati falou Marcela. maravilhoso, a Adriana falou amei. Tá, a turma tá aí, mas tá tímida. Então, joia. Gente, qualquer coisa, nos chamem, tá? Ótima quarta-feira para vocês. Valeu, E Obrigada, gente. vamos nos vendo. Boa noite. tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, Carla. Então tá, tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação. Isso.